Estado de emergência devido a incêndios na Califórnia. A situação também é complicada em Portugal. Mineiros morrem em litoral da Bahia. E mais um acidente grave na BR-116. Polícia Civil de Minas Gerais desmancha esquema de clonagem de carros na região metropolitana de Belo Horizonte. E você vai ver ainda, você tem vontade de cultivar seus próprios alimentos no quintal de casa? Hoje tem uma reportagem especial do repórter Jonatas Trindade, que vai mostrar essa história pra gente. Agora, na revista Superi. Olá, bem-vindos à revista Superi desta terça-feira, dia 10 de outubro. Emergência no hemisfério norte. Incêndios na Califórnia, nos Estados Unidos, fazem com que mais de 20 mil pessoas saiam de casa. Segundo as equipes de emergência, apenas 5% das chamas foram controladas, porque os trabalhos estão sendo dificultados pelos fortes ventos na região do Lago Isabela. O fogo começou na última quinta-feira na cidade de Erskine, a 3 horas ao norte de Los Angeles, e já havia destruído cerca de 121 quilômetros quadrados até a tarde da sexta-feira. Pelo menos 200 pacientes foram encaminhados para um hospital da região. Mais de 800 bombeiros tentam combater os fogos, segundo as autoridades. As causas dos incêndios ainda não foram determinadas, mas tudo indica que seja em relação às altas temperaturas no hemisfério norte. E o governador da Califórnia, Jerry Brown, declarou o estado de emergência na região. A região de Napa, que é conhecida em Santa Rosa e Sonoma, também foi atingida pelos fogos. Com ventos fortes, as chamas se espalharam rapidamente na região e atingiram grandes áreas por lá. A Califórnia é o estado que tem mais sofrido com incêndios florestais e nesta época do ano os índices são ainda maiores devido à seca na região que já dura cerca de 5 anos. As informações são do Jornal do Brasil e da agência de notícias ANSA. Em Portugal também tem estado de alerta por lá devido aos incêndios que atingem o país devido às altas temperaturas. O alerta é da Agência Nacional de Proteção Civil, a ANPC de Portugal, que fez uma série de recomendações à população da região de Algarve. E em todas as regiões do interior do país estão proibidas a realização de queimadas, fogueiras para lazer ou para confecção de alimentos. A utilização de equipamentos de queima e combustíveis destinados à iluminação e confecção de alimentos também estão proibidas. Queimadas em geral, lançamento de foguetes e balões também são uma das recomendações que a população não faça durante esse período, bem como fumar em áreas próximas às florestas, entre outros procedimentos que devem ser evitados. Segundo a agência de notícias EFE, o foco de incêndio mais preocupante está no município de Pampilhosa da Serra, no centro de Portugal, para onde foram enviados mais de 600 bombeiros, 2 aviões e um helicóptero. Os incêndios em Portugal começaram na noite de sexta-feira. Um outro grande incêndio que preocupa está na região de Alvaiazere, também no centro do país, para onde foram enviados mais 250 bombeiros. Entre janeiro e setembro deste ano, cerca de 215 mil hectares florestais foram consumidos pelos incêndios em Portugal. É um número 174% maior da média dos últimos 10 anos. Lembrando que em junho deste ano também Portugal sofreu muito com os incêndios e as pessoas tiveram que deixar suas casas na região de Pedrogrão Grande. Calorão também aqui no Brasil, em grande parte do país. No sul, a influência de uma frente fria continua a trazer chuva por lá nos 3 estados. Pode chover também na divisa entre Amazonas e Pará. Na região centro-oeste do país chove isolado em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em Goiás e no Distrito Federal, Brasília e Goiânia podem ter recordes de altas temperaturas. No Nordeste, a baixa umidade leva a chuva até o litoral do Maranhão. E também tem possibilidade de chuva na divisa entre Sergipe e a Bahia. Aqui no Sudeste, muito sol e calor. Chove à noite no estado de São Paulo, de forma isolada. Já em Minas Gerais, a terça-feira será ensolarada, com predomínio de massa de ar seco. Essa massa de ar seco eleva as temperaturas em grande parte das regiões mineiras. No leste e nordeste mineiro, o céu fica parcialmente nublado. Belo Horizonte terá máxima de 31 graus nesta terça-feira e amanhã também 31 graus com tempo ensolarado na capital mineira.
Aqui em Valadares, 33 graus nessa terça-feira e amanhã também a previsão é de que a temperatura chegue a 33 graus nesta quarta-feira com tempo quente e pode mudar esse tempo em Valadares, que está parcialmente nublado, mas tem um tempo abafado, na verdade. A Receita Federal abriu ontem as consultas ao 5º lote de restituição de imposto de renda de 2017. O lote contempla mais de 2 milhões de contribuintes e com a liberação de 2,8 bilhões de reais. O valor será acreditado no próximo dia 16 agora. Para saber se você teve a sua declaração liberada, você pode acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146. Na página da Receita na internet é possível acessar o extrato da declaração e ver se existem inconsistências. A Receita disponibiliza ainda aplicativos para tablets e smartphones, o que facilita a consulta às declarações, através do número do CPF. A restituição fica disponível no banco informado durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer um requerimento na internet mediante formulário eletrônico, pedindo o pagamento da restituição, ou direto nos centros de atendimentos da Receita Federal. Revista Superi volta em instantes. Estamos de volta com a revista Superi. No litoral da Bahia, um pai e um filho morreram afogados nesta segunda-feira, na cidade de Ilhéus. Os dois são da cidade mineira de Montes Claros, aqui em Minas Gerais. O policial militar José Edmilson Santos Soares, de 46 anos, e o filho dele, Lucas Samuel Soares Aguiar, de 18 anos de idade, morreram afogados por volta das 10h50 da manhã de ontem, na zona norte de Ilhéus. Uma adolescente, que seria identificada como filha do policial, começou a se afogar e eles tentaram salvá-las. O acidente teria sido provocado por buracos na praia e a violência das ondas no litoral baiano. Segundo a informação divulgada por um blog, o blog Pimenta, a adolescente tomava banho na praia de Barra Mares com os familiares quando foi arrastada pelas ondas. O policial, que é pai da menina, tentou salvá-la, mas acabou se afogando. E o mesmo aconteceu com o irmão da adolescente, que acabou com o irmão da adolescente, que acabou sendo resgatada e sobreviveu. As mortes foram confirmadas pela polícia de Montes Claros, que lamentou a tragédia, mas ainda não se sabe quando os corpos chegam à cidade. A família estava passando férias no litoral sul da Bahia. As informações são do portal de notícias Webterra. A Polícia Civil de Minas Gerais desmanchou um esquema de clonagem de carros na cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. 12 pessoas foram presas suspeitas de integrar o esquema. Foram presos assaltantes de veículos, receptadores, adulteradores responsáveis pela clonagem dos veículos, bem como falsificadores dos documentos dos veículos. Além das prisões, foram apreendidos 5 carros de luxos clonados. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira. A investigação teve como resultado a constatação de que agiam nesse esquema 2 organizações criminosas responsáveis pelo roubo, clonagem e venda dos veículos clonados. Segundo a Polícia Civil, uma das organizações criminosas encomendava os veículos suspeitos que seriam roubados por integrantes do grupo. Assim, depois que eles eram roubados, os veículos eram adulterados. A documentação falsa era feita por um outro integrante da quadrilha. A segunda quadrilha também atuava da mesma forma em roubos de carros de luxo. O grupo emplacava os veículos para colocá-los no mercado novamente, através de agências automotivas e para particulares. Eles usavam selos inutilizados e placas sem chancelas, resultando em sonegação fiscal para o estado de Minas Gerais e que diminui a arrecadação aos cofres públicos. As investigações apontam ainda que, apenas nos meses de abril e maio deste ano, o grupo foi responsável pelo roubo de pelo menos 6 veículos, que também foram adulterados e vendidos, sendo 4 deles para vítimas de boa-fé e outros 2 para receptadores. Nessa primeira fase da operação chamada O Crime Não Compensa, da Polícia Civil, foi representada pela prisão de 25 pessoas, sendo 19 mandados de prisão já expedidos. Desses mandados, ainda 7 suspeitos encontram-se foragidos.
O Revista Superi volta em instantes. Estamos de volta com a Revista Superi. Incêndios também aqui na região do leste de Minas, na cidade de Periquito. Um incêndio na manhã desta segunda-feira consumiu cerca de 10 hectares de uma reserva legal e cerca de 4 hectares de uma área plantada de celulose. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas. Um caminhão carregado com material reciclado tombou na BR-116, próximo a Engenheiro Caldas, na tarde de ontem. O motorista perdeu o controle do veículo e, por pouco, o caminhão não caiu em uma ribanceira. O motorista, por sorte, não se feriu. Também em Engenheiro Caldas, a Polícia Militar prendeu em flagrante 8 envolvidos com tráfico de drogas na cidade. Destes, 5 eram menores de idade e 3 maiores que faziam uso de drogas. Os suspeitos estavam em uma casa no bairro São José. No local foram apreendidas 4 buchas de maconha e uma porção maior da droga escondida dentro da geladeira. Ainda no local foram encontrados materiais e produtos como botijão de gás, aparelhos de som e talheres, os quais foram furtados em uma data anterior de uma escola estadual. Esse material foi reconhecido como sendo proveniente do furto a essa escola. Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Valadares. E hoje aqui no Revista Superi, uma história de persistência. É o que nos mostra o repórter Jonatas Trindade. Ele vai mostrar a história do taxista Daniel Rezende, que resolveu fazer do quintal de sua casa uma verdadeira horta. Além de cultivar hortaliças, o local também produz bons frutos. Veja na reportagem de Jonatas Trindade. Estamos em Divino das Laranjeiras, município mineiro que fica no leste do estado, a pouco mais de 380 quilômetros da capital, Belo Horizonte. Uma cidade pequena, mas que guarda muitas histórias. Fomos até a casa do seu Daniel conhecer algumas delas. Ele mora na rua que leva o nome do pai dele, José Trindade Rezende. Mas por que a rua leva esse nome, seu Daniel? É porque eu queria fazer uma homenagem ao falecido meu pai, né? Porque ele foi um dos pioneiros aqui do Divino. Quando ele chegou aqui no Divino, era na Barra da Picada e a mudança veio nas costas dos burros. Então não tinha estrada, não tinha nada. Não tinha carro, não tinha nada aqui. Então pegamos aqui floresta mesmo, era mata, tudo mata. Então aí eu falei, nada mais justo do que fazer uma homenagem a ele. Porque ele foi um dos pioneiros aqui, ele, o Gabriel, o Boixate, o Manani Seto, tudo foi os pioneiros aqui da região. Aqui. Na frente da casa onde ele mora, tem uma placa com a homenagem feita ao pai. Lá dentro, ele guarda uma foto com o seu José e a dona Alice, os pais dele. Mas pode guardar esse retrato que nós temos outras histórias para contar. O seu Daniel morou em São Paulo por mais de 40 anos. Lá, ele era taxista e estava acostumado com uma rotina muito mais agitada, de cidade grande. Então, ele mudou aqui para Divino. Continuou com os trabalhos com o táxi, porém, sobrou mais tempo para fazer outras coisas. Então, ele decidiu fazer a própria horta no quintal de casa. Aqui pode ser encontrado pé de jaca, mamão, abacaxi, tomatinho cereja, taioba, cebolinha, couve, enfim. Tudo que nasce aqui se deve aos cuidados que ele tem com a plantação. Pelo menos 2 vezes por dia ele rega a horta, uma forma de trazer para dentro de casa um pouco do que se faz no campo. Eu fiz isso para mostrar para o pessoal aqui que eles falavam que aqui não adiantava plantar, que não dava nada. Então eu mostrei para eles que é engano, porque tudo que eu plantei aqui produziu. Alface, couve, repolho também tinha, almeirão, rúcula, que mais? Tomate. Até melancia, né? Melancia. Melancia, eu brinquei com a melancia que eu comprei aqui, botei aqui e a outra que plantei aqui deu o tamanho da melancia também. Agora eu fiquei sabendo de uma história aí que teve mais de 60 abóboras aqui. 65 abóbora. Mas como é que o senhor fez isso? Eu fiz um estandarte aqui pro chuchu e a abóbora subiu e tomou conta de tudo. E foi abóbora pra caramba. Além de ocupar o tempo, a horta feita aqui possibilita manter a vida e ao mesmo tempo o bolso saudável. Até porque dá para economizar um pouco. Eu acho que quem tiver um espaço
É plantar. Porque se ele evitar de comprar, ele está fazendo economia, né? Toda economia é bem-vinda, né? É, toda economia é bem-vinda. Então, até a próxima, seu Daniel. Tenho certeza de que teremos muitas outras histórias para poder contar. E o Revista Superi fica por aqui. Um ótimo dia para você e até a nossa próxima edição.